Você sabia que você tem um horário adequado para fazer tudo na sua vida? A esse horário nós damos o nome de ritmo circadiano. O que vem a ser o ritmo circadiano? É o período de 24 horas que você, eu e todos os seres humanos temos, onde são produzidos hormônios, enzimas, nutrientes, para que nós possamos entrar em ação em ajuste com o nosso ritmo. Ou seja, você que está me assistindo agora, pode ser que você tenha uma hora de produção diferente da minha. E olha, é bem possível que isso aconteça, viu? Você pode ser muito mais produtivo de manhã, já outra pessoa pode ser muito mais produtivo à noite, e uma terceira pessoa muito mais produtivo de madrugada. Já o outro pode ser produtivo à tarde. Já outra pessoa pode ser produtivo entre o final da tarde e o início da noite. Já aquele outro pode ser produtivo do final da manhã para o início da tarde. Você que está me assistindo agora, você sabe qual o horário que você é mais produtivo durante o dia? Você consegue dormir às 8 horas, de 7 horas e meia a 8 horas de sono, que a Organização Mundial da Saúde afirma serem necessárias para a sua melhor saúde? Você tem dificuldades para dormir? Você tem dificuldades para acordar cedo? Você dorme muito cedo? Tem algum período da tarde que você fica sonolento, que você fica menos ativo, que você sente uma preguicinha? Pois é, isso tudo tem a ver com o teu ritmo circadiano. O ritmo circadiano é um período de 24 horas, onde você produz suas enzimas, seus nutrientes, seus neurotransmissores, para que você possa entrar em ação e entregar as demandas que foram pedidas a você. Existem 4 cronotipos. O Dr. Michael Breus, nesse livro aqui, O Poder do Quando, ele explica muito detalhadamente, olha, o livro é bem grande, ele explica muito detalhadamente o que vem a ser o ritmo circadiano, o que é um cronotipo, o que é a cronobiologia. A cronobiologia é o estudo do ritmo circadiano a partir da sua entrega, a partir dos resultados que você tem. Por exemplo, como juntar, como unir, como linkar o relógio biológico ao relógio social. Tem muitas pessoas que têm uma enorme dificuldade em conciliar o relógio interno dele, que é o ritmo circadiano, e o relógio social, que é o relógio da comunidade, que é o relógio do emprego, que é o relógio da equipe de trabalho, que é o relógio social. Quando nós falamos de ritmo circadiano, eu venho falar para você que você tem um horário para produzir determinados hormônios, determinadas enzimas, determinadas substâncias químicas. E isso é muito importante você saber, para que você possa conciliar esse horário biológico, onde você está mais ativo biologicamente, a sua entrega. Por exemplo, quando dá 6h30 da manhã, 6 horas da manhã, que o primeiro raio do sol aparece, 5h30 da manhã, determinados locais, né? Em determinados locais amanhece mais cedo do que em outros locais. Mas vamos imaginar que às 5h30 da manhã, o primeiro raio de sol despontou no horizonte. O que acontece na natureza? Principalmente, obviamente, na maior parte das vezes, nas fazendas, nos sítios, nos locais mais distantes dos centros urbanos. Às 5h30 da manhã, assim que o galo vê o primeiro raio de sol, o galo canta. Não é assim? Então, muitas pessoas falam que acordam antes do galo cantar, né? E vão dormir antes da noite chegar. Isso é muito comum em cidades mais do interior, onde as pessoas trabalham realmente de acordo com o sol, né? A pessoa trabalha da forma que o sol aparece, desde o momento que o sol aparece, e ele termina de trabalhar quando o sol se põe. Ele criou o ritmo dele de acordo com o ritmo da natureza. Ok? Então, o que acontece? Nós, seres biológicos, nós temos o nosso relógio biológico. E quando o primeiro raio de sol aparece, nós começamos a produzir um hormônio chamado cortisol. O cortisol, ele é produzido a partir do raio de sol aparecer, o primeiro raio de sol que aparece na natureza, o cortisol ele começa a ser produzido. Por quê?
Porque biologicamente você precisa entrar em ação. Então, quando o sol aparece, é o momento que, na ancestralidade, os Homo sapiens que viveram 250 mil anos, né? Viveram há 250 mil anos, era nesse horário que eles também acordavam, porque o sol começava a brilhar e era hora deles acordarem, ok? E quando o sol se colocava, quando o sol acabava, quando o sol se punha, eles se punham também, eles acompanhavam o ritmo do sol. E nós somos, esse ancestral deu origem a nós, e nós estamos ligados a esse ancestral de forma biológica. Então o nosso relógio biológico, ele responde à mesma sintonia do relógio dos nossos ancestrais. Então hoje, quando das 5h30 da manhã às 6 horas da manhã, o teu cortisol começa a ser produzido de forma biológica, e às 7 horas, 7h30, já está em plena produção o hormônio cortisol. E por que isso acontece? Porque você precisa acordar, você precisa despertar, você precisa levantar da cama. E o cortisol, ele produz essa tua força. O cortisol, ele chega para fazer assim: acorda aí, chegou a hora de levantar. E quando começa a produção de cortisol, produz também adrenalina, noradrenalina, que são substâncias químicas que fazem você despertar. A sua produção de melatonina é encerrada assim que o primeiro raio de sol aparece. A tua válvula pineal ela fecha, tua glândula pineal ela fecha, e interrompe-se ali a produção de melatonina. E quando é interrompida a sua produção de melatonina, começa a sua produção de cortisol, porque você precisa parar de dormir e despertar. Isso acontece por volta de 6h30, 7 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, o teu pico de cortisol está chegando no ponto máximo. Você está produzindo cortisol já quase no pico máximo. E quando dá por volta de 2 horas da tarde, a sua produção de cortisol está no final, ela está acabando, e começa nesse momento o trabalho do teu cérebro para começar a entrar no ciclo da produção de melatonina. Ou seja, você interrompe o cortisol às 2h30, 3 horas da tarde, e o teu cérebro começa a desacelerar de forma biológica para lá por volta das 6 horas, 6h30, começar a produção de melatonina, aguardando que toda a luz se cesse para que a válvula pineal, a glândula pineal se abra novamente para começar a produção de melatonina para induzir teu sono e você ter ali as suas 7h30, 8 horas de sono da sua noite. Então, para que a produção de cortisol comece, tem que ter o primeiro raio de sol. E para que a produção de melatonina comece, não pode ter raio nenhum de luz. André, mas e se estiver chovendo? Não tem sol. Essa pergunta é muito comum. Não tem sol, mas tem dia, né? E a tua luz que você acende na sua casa, para o seu cérebro, é a luz do sol, ok? A luz que amanhã, você acendeu uma luz, seja a hora que for, o teu cérebro entende que é dia e imediatamente interrompe a produção de melatonina. Muitas pessoas estão dormindo, quando alguém acende a luz, essa pessoa acorda. E a pessoa não entende por que ela acordou pelo simples fato de acender a luz. Porque quando o cérebro, quando a válvula pineal, a glândula pineal, identifica a luz, ela para. E se ela para a melatonina, muitas pessoas acordam na hora, né? E depois tem até dificuldade de dormir. Mas é assim que funciona. Para cortisol, 7h30 da manhã, 8 horas começa a produção, e ele começa o projeto cortisol quando o primeiro raio de luz aparece no dia, ou do sol, ou da claridade, ok? E a melatonina, ela precisa de escuridão total para ser produzida. Então você que tem problema de insônia, você precisa dormir com ausência total de luz. A ausência total de luz significa breu. Você tem que botar um backup, um blackout na tua cortina, blackout, tá? Você tem que botar um blackout na tua cortina, você tem que colocar aquele suporte que você põe quando está no avião para tapar seus olhos, para dormir, né? Um tapa-olhos, vamos dizer assim. Você tem que deixar de ver televisão 2 horas, 1 hora antes de dormir. Você não pode levar para o seu quarto aparelho eletrônico, você não pode olhar smartphone na hora que você estiver na cama, você não pode ler tablet
ler livros em tablets quando você está na cama, porque a luz dos aparelhos eletrônicos, elas iluminam o teu cérebro. E se tiver luz interna, não abre a glândula pineal, não abre a válvula, e você não produz melatonina. Ah, mas eu durmo assim mesmo, coach. Comigo não tem isso não, eu durmo assim mesmo. Você dorme de cansado. Nunca te falaram isso? Pois é, desculpa, mas eu vou te falar. Você não dorme o sono saudável, você dorme porque está cansado. Ok? E esse sono, ele não produz, ou melhor, ele não tira as toxinas que precisam ser tiradas do teu sangue, do teu organismo, porque esse é um sono que ele está sendo... você desmaia praticamente. Você precisa dormir de forma natural. Ok? Depois eu faço um vídeo aqui só falando sobre o sono. Vamos voltar aqui para o ritmo circadiano. Então, existem 4 cronotipos. Cronotipo significa qual é o ritmo circadiano, qual é o período do dia que você responde, qual é o momento do dia que você está mais ativo. Então, são 4 cronotipos, tá? Nós vamos falar do cronotipo do golfinho, que são as pessoas que têm uma enorme dificuldade em dormir, ok? São os insones. Nós vamos falar do cronotipo do leão, que é a pessoa que responde muito bem na parte da manhã até o meio da tarde. Ele é muito ativo nesse horário. Nós vamos falar do lobo. Vamos falar do urso, ok? Que ele responde do final da manhã até o início da noite. Ele é muito bom nesse horário. O final da tarde para o urso é top. Ele é muito efetivo. Nós vamos falar do lobo, que ele responde do finalzinho da tarde até, na verdade o lobo responde do meio da noite até a madrugada, até meio da madrugada, tá? O lobo, o lobo, ele responde ali, ele começa a efetivamente dar resultado às 11 horas da noite, entra pela madrugada e vai até às 5, 6 horas da manhã, né? Tendo o meio da madrugada como seu horário mais efetivo. Então vamos lá. O golfinho é insone, ele não tem um horário específico para dar resultado porque ele dorme mal, né? O lobo é a parte da manhã até o início da tarde. O leão, desculpa, é a parte da manhã até o início da tarde. O urso é início da tarde até o início da noite. E o lobo, ele pega ali o final da noite até a madrugada dentro, ele é muito efetivo. O que acontecia na ancestralidade? Vamos imaginar que estamos na caverna há 250 mil anos. Na entrada da caverna está o lobo. Se o lobo está na entrada da caverna, significa que esse Homo sapiens está na entrada da caverna na parte da noite, ok? O lobo chega na caverna por volta de umas 10 horas da noite e ele fica ali tomando conta da caverna. Quando os primeiros raios de sol aparecem, o lobo já percebe que ele está cansado, que ele já não está com muita disposição e ele precisa se retirar, porque esse não é o momento do lobo. E aí vem chegando o leão. Então o leão chega na caverna, o Homo sapiens, cronotipo leão, ele chega na caverna por volta das 5h30, 6 horas da manhã, e ali ele fica até 1h da tarde, mais ou menos. Quando dá esse horário, 1h, 1h30, 13 horas, o leão percebe que ele já não está muito disposto, ele não quer encarar o urso. O urso chega com todo vigor, com toda disposição, então o Homo sapiens urso, cronotipo urso, ele começa a tomar conta da caverna, a partir das 13 horas. Meio-dia, 13 horas, e ali o urso fica até a noite, até cair a tarde. Quando a noite chega, o urso percebe que ele já não está muito disposto e ele deixa a caverna por conta do lobo. E aí o lobo, cronotipo lobo, começa a tomar conta da caverna. Você que é golfinho, pode estar falando assim, caramba, e eu, né? E eu, caramba, como é que eu faço? Onde que eu me coloco aqui? O golfinho é aquele que ele está atento às 24 horas. Como ele dorme mal, ele auxilia o lobo na madrugada. Qualquer barulho, o golfinho acorda e vai dizer para o lobo que está acontecendo alguma coisa. Como ele dá as cochiladas dele de vez em quando, ele fica acordado na parte da manhã, ele fica acordado na parte da tarde e, como eu falei, ele na parte da noite ele auxilia também o urso.
E na madrugada, ele, como dorme mal, ele auxilia o lobo. Então o golfinho, ele é aquele cronotipo que ele dorme mal. Durante o dia ele acaba tendo problemas para se concentrar, se organizar, mas que na madrugada, quando ele está dormindo, ele tem um sono tão leve que ele auxilia o lobo nessa tomada, na hora de tomar conta da caverna, vamos dizer assim. Hoje, obviamente, ninguém vive mais em caverna, mas os costumes, os hábitos e comportamentos a gente trouxe da ancestralidade. Então até hoje acontece a mesma coisa. O golfinho vara a noite vendo séries, dorme mal, dorme pouco. O leão, de manhã, ele está muito ativo. Não chame um leão para um happy hour, porque ele vai dormir na mesa. O leão, quando dá 10 horas da noite, ele só quer cama. O urso, na parte da manhã, ele não responde bem. Então, o urso, você precisa trabalhar com ele muito forte na parte da tarde. E o lobo, não adianta você chamar o lobo para a parte da manhã, porque ele está dormindo. Ele foi dormir às 6 horas da manhã. O lobo, na parte da tarde, ele ainda está grogue. E ele vai responder muito bem do meio da noite para frente, entrando na madrugada. E aí, qual a importância de você saber disso tudo? Eu volto a falar, se você quiser ter mais conhecimento sobre cronotipo, cronobiologia, ritmo circadiano e entender qual o seu horário para fazer as coisas, leia esse livro, ok? O Poder do Quando, do Dr. Michael Breus. Esse livro é muito interessante, que vai te dar toda a informação que você precisa. Você vai gostar muito de ler esse livro. Então, imagina que você é líder de uma equipe, tá? Você tem abaixo de você 40 pessoas na tua equipe. E aí você faz uma palestra super importante de manhã. Você se conecta com os leões da equipe. Você não se conecta com o urso. E o lobo está dormindo sentado na cadeira. E aí você quer que o lobo participe. Como? Se o lobo está dormindo, ele está sentado ali, mas é só uma figura dele, ele está dormindo sentado ali. Por quê? Porque ele foi até a madrugada, atento, trabalhando, fazendo alguma coisa, e de manhã ele é nada. O urso, de manhã também tem pouco raciocínio, pouca consistência, porque o urso ele começa a ficar mais ativo do início da tarde em diante. Você só vai falar com o leão. E aí você vai e faz uma palestra importantíssima na sua empresa de noite. E você só se conecta com o lobo, porque o urso já está no final da capacidade dele e o leão já dormiu há muito tempo. Ele só está ali por estar, mas fisicamente ele está ali, mas espiritualmente ele está na cama dele já, ele já está em casa, ele já está com banho tomado, pensando na janta para ele repousar, porque o leão, ele é da manhã, o lobo é da madrugada, o urso é da tarde e noite. E aí você, líder, quer fazer a sua reunião num único horário e conversar com os 3 ou 4 cronotipos, não vai rolar. Primeiro você tem que estudar o livro do Dr. Michael Breus. E aqui você vai conhecer um teste para você fazer e descobrir qual é o seu cronotipo e descobrir qual é o cronotipo de todos da sua equipe. A partir daí a tua comunicação com eles vai ficar top. Você vai saber o horário que você precisa para conversar com cada um, para extrair de cada um o melhor possível. Porque agora você sabe em que horário a tua equipe é mais produtiva. Sua equipe tem 40 pessoas, cada um responde de uma maneira. E é muito importante que você descubra o seu cronotipo também, para você identificar em que horário do dia você é mais efetivo, em que horário do dia você entrega mais. É muito importante que você saiba, existe hora para você fazer tudo na vida. Existe hora para você conversar sobre trabalho, existe hora para você conversar sobre emprego, existe hora para você conversar sobre salário, existe hora para você conversar sobre contratação, existe hora para você exigir da empresa, da equipe maior e melhor participação, existe hora para você blá 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 blá, existe hora para você namorar, existe hora para você se alimentar, existe hora para você comer proteína, existe hora para você comer carboidrato, existe hora para você comer gordura. Claro! Entende que você é um ser biológico e nós fomos criados a partir da biologia, a partir do ritmo biológico. A nossa ancestralidade, ela não comia de 3 em 3 horas. A nossa ancestralidade não andava de ônibus. A nossa ancestralidade não andava de metrô.
A nossa ancestralidade não saía de uma cidade às 4 horas da tarde, chegava em outra cidade às 6 horas da tarde. Não! A nossa ancestralidade, ela caminhava a pé. Ela demorava dias para se deslocar em distâncias que hoje nós fazemos em horas, em até minutos. Percebe? Então, a nossa ancestralidade viveu o ritmo biológico e nós somos resultado da nossa ancestralidade. Vários momentos o seu corpo reclama que você está agindo fora do seu ritmo biológico, mas você não sabe, porque você não conhece o seu ritmo biológico. Você precisa identificar quem é você, biologicamente falando. Você é um urso? Você é um leão? Você é um lobo? Ou você é um golfinho? Esses 4 cronotipos, eles estão aqui, no livro do Dr. Michael Breus. Você já pode ter feito outros exercícios falando de alguns bichinhos, por exemplo, num perfil comportamental. Não confunde, tá? Esse exercício dos 4 cronotipos, eles não têm relação com o perfil comportamental, tá bom? Você vai ver aqui, quando você fizer o seu, qual a diferença que tem. Ah, André, eu quero fazer o teste. Ok, você pode mandar para mim um link, ou você pode mandar para mim um comentário aqui embaixo desse vídeo, ou você pode buscar no Google. Você coloca lá, teste do ritmo circadiano, teste do cronotipo, teste da cronobiologia. Vai aparecer para você o teste que você faz. Ok? Mas você também pode comprar o livro do Dr. Michael Breus para você conhecer a fundo toda a potência que é o ritmo circadiano. Beleza? Você vai aprender uma série de coisas, você vai aprender uma série de novos hábitos e vai ser muito importante para você conseguir tirar da tua biologia o melhor possível. Legal? Eu sou o Master Coach André Renato. Que legal que você está aqui comigo, aqui no meu canal, assistindo meus vídeos. Se você gostou desse conteúdo, aqui embaixo você pode comentar, você pode curtir, dá um like no vídeo aí, me ajuda aí, aperta aí o botãozinho para que mais pessoas recebam esse conteúdo, para que o algoritmo do YouTube me veja como relevante, porque você está curtindo e ele encaminha para mais pessoas. E você pode compartilhar tanto o link do vídeo como o link do canal. Se inscreve no canal, compartilha o canal, mas só faz isso se você estiver curtindo, ok? Se estiver sendo bom para você. Quem sabe outras pessoas podem se beneficiar desse teu compartilhamento. Quem sabe uma mensagem sua com um vídeo meu pode ajudar outras pessoas. Acontece comigo, acontece com você e pode acontecer com outros também. Um grande abraço, grato pela presença aqui no canal, grato pela presença aqui nesse vídeo. Vamos em frente. Tchau, tchau.